Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar para vocês sobre uma coisa que muita gente me pergunta, muita gente fica impressionada de saber, que é a respeito de qual roda usar na sua bike gravel. Então vamos pegar e vamos falar um pouquinho sobre as medidas de rodas de bikes gravel. Primeira coisa, eu peguei aqui as rodas de algumas bikes, né? Essa roda aqui é a roda da minha road bike, da minha Speed, é uma Roval CLX 32 Rapid, que é uma roda de carbono. Minha bike freio a disco. Olha aqui, a gente vai ter ela é uma bicicleta ainda que tem as blocagens normais de 9 mm. O pneu é um pneu Continental GP 5000 Tubeless que eu estou usando. Aliás, gosto demais desses pneus. E vamos medir ela, né? Medir o diâmetro da roda, né? Então ela tem exatamente o diâmetro da roda. Vou pegar aqui 63 centímetros e meio, um pouquinho menos, um pouquinho mais, 63 centímetros e meio. Então por que, Fernando? Por que a gente fala que a roda é aro 700, né? Então isso aí é a medida que você tem no pneu. Vamos dar uma olhadinha aqui no pneu. E vai estar escrito aqui, né? A gente vai ter 700 por 25, infla máxima e tal, 25,622. Então esse 622 é o diâmetro interno do aro, tá? É o mesmo diâmetro de uma roda de gravel. Então, se você quiser pegar uma roda de road, essa roda aqui, essa roda minha, se eu quiser colocar um pneu de gravel 700C, é a mesma medida de um pneu de road, um pneu de speed. Então eu vou lá e coloco o pneu de road, certo? Então se eu quiser usar essa roda na minha gravel, como tem gente que usa, aliás, essa CLX 32, ela é muito parecida com a CLX Terra, que é uma roda que é a roda de gravel da Specialized de top de linha. É muito parecida, se você olhar no aro não tem muita diferença não. Aliás, é extremamente leve, tá? Depois eu vou falar de padrão de eixo, de blocagem, que é outra história. Bom, aí pessoal, a roda que eu uso em uma das minhas bikes gravel, que é uma roda de alumínio da Prime, ela tá com o pneu Gravel King, pneuzinho 43 mm, tá? Vamos medir só pra gente ter aquela coisinha que a gente falou, né? Então, mesma coisa, a gente mede aqui 63,5. Então isso aqui é uma roda de road com um pneu de gravel, certo? Então, eu posso usar uma roda de road? Posso. Então, o que está escrito aqui na roda? Tubeless Red, aro somente para disco, TRTO 622 por 19, ou seja, é a largura. Essa roda ela tem só 19 mm, é uma rodinha estreita, mas que, para o que eu faço, tá ótimo, né? Que nem fala do amigo meu, pro seu padrãozinho tá bom demais. E a outra roda que eu quero mostrar para vocês é que o pessoal acha absurdo, né? Olha a roda que eu uso em uma das minhas bikes gravel. Você tá vendo a roda? Olha a roda que é. É uma famosa ZTR Crest 29. Pô, mas você usa uma roda de bicicleta 29 numa gravel? Claro, é a mesma medida. Olha o tamanho. Olha o tamanho aqui. 63,5. É claro que vai ter uma pequena diferença entre fabricante. Tem alguns fabricantes que fazem o aro um pouquinho menor, um pouquinho maior. Diferença de milímetros. Isso é aquilo que acontece quando você pega um pneu e vai colocar numa roda, e numa roda é difícil pra caramba de entrar o pneu, e no outro ele entra facinho. Então os fabricantes de rodas e os fabricantes de pneus, eles não têm um consenso geral em fazer exatamente do mesmo tamanho. E mais complicado ainda quando é tubeless. Alguns fabricantes acham que o pneu tem que ser extremamente apertado no aro
para poder ficar de uma maneira mais segura. Outros fabricantes têm uma filosofia diferente, eles acham que não tem necessidade de ficar bem apertado no aro o pneu para o sistema tubeless funcionar. E aí você não tem um padrão. Até alguns anos atrás a Mavic tentou fazer um padrão, na verdade ela que criou esse padrão tubeless no começo, mas aí cada fabricante faz um pouquinho diferente, o pneu de um fabricante é fica um pouquinho mais justo no aro, o outro pneu já fica um pouquinho mais largo, o aro de um fabricante é um pouquinho maior do que o do outro, e aí também tem outra questão, por exemplo, essa roda aqui, ó, como vocês podem ver, ela não é uma roda estreita igual aquela que eu mostrei. Essa roda, tá escrito aqui, ó, 622 por 23. E aí que vem a história do pessoal achar que aro 29 ou roda 29 é diferente. É bem simples. 29 é 29 polegadas. 29 polegadas é o tamanho do quê? É o tamanho do pneu. Mas não desse pneu. É o pneu de mountain bike. Vocês estão vendo aí que eu estou mostrando a minha mountain bike e dá 29 polegadas o tamanho do pneu. Se eu colocar esse pneu aqui, que é um pneu 700 por 38, dá o quê? 28 polegadas. Então essa que é a história. 700 é a medida do pneu e 622 é a medida interna do aro. Então por isso que dá tanta confusão. Ah, então se eu pegar um pneu de bicicleta 29 eu consigo colocar numa roda de road? Sim. Se eu pegar um pneu de gravel de 700 por 40 eu consigo colocar numa roda de road? Sim. Se eu pegar uma roda de mountain bike, que é o que eu fiz, eu consigo colocar um pneu de gravel? Claro, olha aqui. Tá? Gente, e além disso tem as rodas 27,5 e 650. Eu não vou falar sobre as rodas 27,5 mais detalhadamente porque eu nunca usei as rodas 27,5 e as rodas 650. Eu sei que tem uma diferença entre as rodas 650A, B e C bem pequena também. Então tem a questão do padrão dos eixos também. Por exemplo, essa roda aqui, ela é 9 milímetros, é o padrão normal. Só que aí o que acontece? Tá vendo o handicap, que é isso aqui? Você tira e aí você vem aqui e põe um de 12 no mesmo lugar e vai colocar numa bike que tenha 12 milímetros na frente. E atrás é a mesma coisa, 12,142. Ah, mas a bike que eu comprei, as gravel ainda não tem... Eu não tenho notícia de nenhuma gravel que está usando o padrão Boost, certo? Ah, mas eu tenho uma mountain bike que tem uma roda que tem o padrão Boost atrás. Dependendo da marca, você pode tirar o handicap Boost e pôr o handicap normal e ele vai servir na sua bicicleta. Só que você tem que ver as especificações do fabricante. Entendeu? Então, pessoal, tudo isso aí tá ligado ao que? Aquela questão de você pode usar uma roda de bicicleta 29 numa gravel. Você pode usar uma roda de uma road bike numa gravel. Entenderam? Tá? Claro, levando em consideração do fabricante. Se o fabricante falar que não é uma roda que pode ser usada no off-road, e você vai usar por sua conta e risco. Mas a maioria das rodas de road bike, elas são feitas com o padrão de ciclocross. Então na Europa, como tem muito pessoal que anda de ciclocross, é muito mais popular do que no Brasil, então eles já fazem a roda com o padrão de uso de ciclocross. E aí você pode pegar aquela roda road lá, às vezes você vê lá a roda road-CX. Então você pega aquela roda e pode usar na sua gravel normalmente. Foi o que aconteceu com essa roda minha aqui, ó. Essa roda minha, quando eu fui comprar, tava lá road. E eu fui lá, essa roda ela é da marca Prime, os aros são Alex Rins, tá? E aí tá escrito aqui todas as coisinhas falando. E aí eu fui procurar no site e o site estava escrito que ela era uma roda que poderia ser usada para ciclocross. E o que eu fiz? Comprei ela e estou usando na minha gravel
já faz mais de 2 anos. E não tive nenhum tipo de problema. É claro que se você passar num buraco e meter uma pancada, ela vai sair de centro. Isso é uma coisa que acontece com qualquer roda, seja ela de mountain bike, de road, do que for. Mas sem problema nenhum da roda desmontar, quebrar e por aí vai. Beleza? Bom, gente, então é isso aí. Você ficar atento aos padrões. 9 mm na frente. A maioria das gravel hoje em dia vem com 12 mm na frente e atrás 12-142. Essa roda minha, por exemplo, ela vem com 9 mm na frente e atrás 9 mm também, aquelas blocagenzinhas normais. Mas vem aqui os adaptadores, eles estão até aqui, ó. Os adaptadores para eu trocar, se eu quiser, ó, trocar os handicaps para 12-142, eu tenho todos aqui. Tá vendo? Até trocar o eixo do cubo traseiro. Então é essa a diferença. Você só tem que ficar atento a isso aí. Beleza? Se você quiser montar uma gravel, tem umas rodas de mountain bike paradas aí na sua casa, não tem problema, dá pra você usar elas. Foi o que eu fiz com essa minha roda ZTR Crest aí. Eu tirei da minha mountain bike antiga, coloquei na minha ciclocross, peguei as rodas da minha ciclocross que eram mais simplesinhas e vendi, e tô andando com ela já faz bastante tempo, sem problema nenhum. É a mesma medida. Beleza? Bom, galera, gostou do vídeo? Dá o seu like. Se você tiver dúvidas, críticas, sugestões, deixa aqui embaixo no canal. Não está inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho para receber as notificações. Beleza, galera? Até, abraço.